E aí, mano, o que tu acha da gente fazer uma campanha lá na escola? Campanha de quê? Pois é, que negócio é esse? Ô, povo apressado, né? Eu pensei da gente fazer uma campanha pra falar sobre essas coisas que a gente sofre aqui, que a gente tem que mudar. Tipo, eu passei por uma abordagem violenta da polícia. Minha prima foi agredida na praia. A prima da Letícia quase sofreu uma violência. A gente devia falar com a comunidade sobre isso. Mas como é que a gente faz isso? Olha a outra já botando dificuldade. Valha, eu só fiz uma pergunta. Eu só tô jogando a ideia pra ver se vocês podiam ajudar, né? Amanda, mulher, fala com teu tio, que é professor, pra ver se ele dá alguma ideia aí. Eu pensei nisso mesmo. Se a gente formar todo mundo sobre isso, é mais gente pra tentar mudar as coisas. Começa agora o podcast Vozes, com a radionovela Alto da Paz. Tema de hoje, mobilização comunitária, falar é preciso. Mãe, o almoço tá pronto? Ainda não, mas tá quase. Cadê teu amigo? Vem de novo comer aqui? Não, mãe, toda semana vindo aqui já é demais. Ai, que menina suvina. Achei que ia assim não, viu, Letícia? Mas por falar nos meus amigos, a gente tá pensando em fazer uma campanha aqui na comunidade. O que a senhora acha? Campanha de quê? Pra falar com o povo sobre essas coisas que acontecem de errado, pra gente tentar mudar. Entendi, foi nada. Ah, mãe, depois eu explico. Para falar com a gente, convidamos Eveline Lima, assessora comunitária de TDAH Brasil. Eveline, muito obrigado por estar com a gente no episódio de hoje. A primeira pergunta é: qual é a importância da mobilização comunitária para o desenvolvimento do local? A gente entende que quando as pessoas estão mobilizadas, estão reunidas, quando elas acreditam numa causa, em uma ação, as coisas acontecem de forma muito mais fluidas e efetivas, né? Então, é na união, é no fortalecimento em conjunto comunitário que as coisas realmente acontecem e que elas rumam para um lugar positivo, para todas as pessoas que estão envolvidas ali na situação. E aí, o ponto de partida é as pessoas se reconhecerem ali, né, enquanto comunidade, enquanto pessoas que convivem juntas, mesmo com suas diferenças, elas podem conviver juntas e podem juntas, né, nessa união, ir atrás do que elas precisam, do que elas entendem como direito, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no projeto, no Mucuripe da Paz, né, que é esse fortalecimento do sentimento de pertença a um lugar, a um grupo, não sei, a família, a escola, né, um espaço comunitário, e ali naquele fortalecimento as pessoas conseguem se reunir, encontrar um ponto em comum para que elas consigam de fato se mobilizar, se reunir, encontrar um ponto central para conseguir lutar e se mobilizar em torno do que elas desejam. Você trabalha de perto com as juventudes em projetos de TDAH Brasil. Conta pra gente alguns exemplos de mobilizações comunitárias que deram certo. Eu posso citar algumas, né? A primeira assim, que me vem à cabeça logo de cara foi uma atividade que a gente fez no finalzinho de 2019 e no comecinho de 2020. Foi dividido em duas partes, né? Um dos adolescentes que mora ali pertinho do Corrente, né, que chama a comunidade do Corrente, mas que é um trecho ali pertinho do Riacho Maceió. Ali tinha um ponto de aglomeração de lixo, assim, que era uma coisa horrível, né? A calçada tomada por lixo. Os meninos contavam que às vezes parava carrão, Hilux, né? Coisa grande e luxuosa, parava, tirava o lixo, jogava na calçada e ia embora, seguia a vida normal. E aí, a partir dessa percepção, né, e desse olhar atento para a comunidade, surgiu a necessidade de intervir de alguma forma ali, naquele trechinho, naquele pedacinho de calçada. E aí, em parceria com uma senhora maravilhosa, a Conci,
que é uma liderança ali naquele ponto, naquela comunidade, né? Então, parte do grupo de adolescentes que a gente acompanha no projeto se articulou e aí a gente fez uma limpeza lá no terreno, na calçada, e numa segunda etapa a gente conseguiu pneus e aí pintou os pneus, a gente conseguiu doação de mudinhas de plantas diferentes para plantar ali na calçada e hoje elas ainda estão lá, então a comunidade cuida, a gente deixou material como regador, ciscador, pazinhos, né, para que a própria comunidade cuide. Então, pode parecer muito simples, né, mas é o fruto de uma articulação, de um olhar atento ali para uma problemática da comunidade, que junto foi possível encontrar de forma super simples uma solução para um problema que era recorrente. Outro fator que eu lembro muito foi a partir de um ocorrido lamentável, trágico, que foi o assassinato do menino Juan, um adolescente que foi morto no Mirante, né, um ponto até poucos anos turístico, muito conhecido na cidade de Fortaleza, mas que para as pessoas que moram na região do Vicente Pison, do Grande Mucuripe, até hoje ainda é um ponto de encontro, né? Hoje já muito enfraquecido por conta justamente dessa situação de violação de direitos, de violência extrema, mas não deixa de ser um ponto importante para a comunidade. Houve essa situação que o Juan foi morto por um tiro, né, vindo de uma arma de um policial, e aí a partir disso gerou-se uma mobilização comunitária, né, então as pessoas se mobilizaram ali em torno da violência, e aí dentro do projeto Mucuripe da Paz, a rede de cuidados da Regional 2, que é formada por instituições e organizações que atuam na Regional 2, especificamente no Grande Mucuripe, junto com os adolescentes do Mucuripe da Paz e estudantes e famílias, se articularam em torno de um ato pela paz, que aconteceu também ainda no ano de 2019 e que foi muito forte, né? Então a comunidade se juntou, houve música, tinha carro de som, foi pintada uma faixa gigante que ficou exposta lá no Mirante também por muito tempo, né? E assim, o fato de a faixa ter ficado lá por muito tempo, a faixa tinha de dizeres pela paz, pela justiça, pela prevenção à violência, então o fato da faixa ter ficado lá por muito tempo, né, os meninos do grupo sempre informavam pra gente, a faixa ainda tá lá, a faixa tá caindo, mas o pessoal vai lá e amarra, né, então representa muito do que foi o ato e do que foi mobilizar-se em torno de uma situação. Pessoal, eu já sei. A gente pode fazer uma campanha com o nome Paz lá no Alto. Aí a gente vai falando sobre os nossos direitos para as pessoas. Eita, que hoje ela tá criativa. Se garantiu. Tudo, mulher. Adorei. Aí a gente faz uma pesquisa na internet, tipo, direito das mulheres, direito dos jovens, e faz uns cartazes. Ei, eu tava pensando também em carro de som para passar nas ruas. Serve bicicleta de som? Porque eu posso pegar a caixa de som do meu pai e colocar na bicicleta. É até melhor, porque a gente não gasta dinheiro. E se a gente fizesse também um podcast? Aí já pegou viagem demais, né? Eveline, existe uma forma certa para mobilizar a comunidade? Quais são as estratégias para fazer com que as pessoas participem? Eu, Eveline, acredito que trabalhar com receitas, com métodos é sempre muito complicado, né? Mas a gente tem uns caminhos que a gente sabe que funcionam e que, por exemplo, a gente testa, né, na comunidade, nas comunidades e sabe que funciona dentro das experiências, por exemplo, da Terra dos Homens, né? Que aí acho que o ponto inicial de tudo é o que a gente costuma chamar de análise situacional, que é nada mais do que entender o contexto, entender o que acontece ali, perguntar para as pessoas se elas concordam com, sei lá, você que está iniciando uma campanha pensa de um jeito, mas será que as pessoas no entorno pensam daquele jeito? Será que todo mundo realmente precisa daquilo, né? Porque às vezes a minha visão pode não ser das demais pessoas que estão próximas a mim. Para uma campanha, uma mobilização acontecer, ela precisa de força, né? Precisa de pessoas. Então, o primeiro passo é esse, é entender
entender ali o que é que está acontecendo e a partir disso buscar forças, buscar aliados, buscar pessoas perto de você que possam contribuir. E aí empoderar-se daquela temática, né, entender o que pode acontecer e a partir disso ir se fortalecendo com as pessoas que estão juntas com você nessa empreitada, nesse desafio da mobilização, da campanha e partir para a prática, né? E aí lembrando também o que eu já falei, a partir dos recursos que você tem. Você não precisa de faixas lindas, maravilhosas, né, produzidas por alguém, mas às vezes o material escolar que está ali encostado em casa, um pedaço de tecido, né, alguma coisa, você já consegue desenrolar uma arte bonita, juntando as ideias e a força que a coisa vai sendo posta em prática. O que você diria para os jovens que estão pensando em criar uma campanha? Que eles são primeiramente capazes, né, de fazer tudo o que desejam e que é na conversa individual, sabe? É de um por um, a gente costuma falar muito isso no grupo, é de um por um. Porque a gente conversa com uma pessoa e conversa com outra, que conversa com outra, e aí a gente gera um senso de responsabilidade acerca de um ponto ali que é em comum, né? Sobre uma campanha, um problema da comunidade, um desejo pessoal de mudar alguma coisa. Então, é no individual, né? Porque aí você vai encontrando os pontos comuns de desejos entre as pessoas, ainda mais entre a juventude, que é tão forte, que tem tanto para fazer, tanto por fazer, e que é isso, né? A conversa individual, encontrar um ponto comum, né? E se fortalecer em torno disso e ir buscando os caminhos para se empoderar, né? O conhecimento é a chave de tudo. E aí você identifica um ponto, uma coisa que você quer se mobilizar, uma campanha, um assunto, e aí a partir disso ir buscar informação mesmo. Claro que nos pontos mais seguros, né? Nos meios de comunicação que a gente considera seguro, a gente sabe que as ondas das notícias falsas e mentirosas aí é uma coisa horrível. Então, é buscar informação segura, verídica e lembrar que para se mobilizar, para fazer campanha, não precisa, né, de muitos recursos. Dá para usar o que tem, as capacidades individuais de cada um e de ir colocando em prática. O importante é que a gente saiba o que quer, né, para ir correndo atrás dentro das possibilidades de cada um, desse mobilizar-se comunitário, desse fazer comunitário que é na comunidade, é no chão, nas ruas que estão o poder da modificação, da transformação social. Eveline, ficamos muito felizes com a sua participação em nosso podcast. E aí, galera, gostaram do episódio de hoje? Não se preocupem, que em breve tem mais um. Termina agora o podcast Vozes, com a radionovela Alto da Paz.